carrinho ou de bola de gude. Criança quer carinho, criança quer saúde. Chutando uma bola ou fazendo um amigo. Criança quer escola, criança quer abrigo. Lendo um gibi ou girando um bambolê. Criança quer sorrir, criança quer crescer. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Boa tarde a todos, desencarnados e encarnados aqui presentes. Jesus continue a ser o estímulo da nossa vida, a essência do nosso coração, o fortalecimento dos nossos ideais, principalmente aqueles mais sublimes, voltados ao bem, voltados ao amor. Sejamos todos iluminados neste momento e formando essa família espiritual conectada a Ele neste instante. Peçamos a permissão ao Divino Amigo para que juntos estudemos o Livro dos Espíritos e o Evangelho, porque mais do que juntos, unidos, formamos essa energia que vem a nos sustentar, a nos amparar. E como é importante conhecer e praticar também, é claro, dentro das nossas possibilidades, ampliando-as gradativamente, as palavras do nosso Mestre. Compreendê-las, senti-las, vivenciá-las e ampliá-las através das nossas atitudes. Sejamos todos bem-vindos, porque esta casa abre o seu coração, o seu espaço para todos nos receber, para todos aconchegar e nos sintamos recepcionados pelo coração do nosso Mestre Jesus, inigualável amigo, inigualável companheiro de todos os momentos. Obrigada pelo boa tarde tão carinhoso que vem sempre de vocês e que essa vibração possa realmente fortalecer a cada um de nós aqui presentes. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, vamos à questão. Dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Resposta: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. E poderíamos nos perguntar, dentre todos os vícios que nós, humanidade, conhecemos, qual é o mais radical, o mais perigoso, o que mais nos compromete a evolução, mesmo que momentaneamente? E vêm os espíritos e nos dizem, é o egoísmo. Do egoísmo, meus queridos, se deriva todo o equívoco, porque o egoísmo anda de mãos dadas
com o orgulho, com a vaidade excessiva. Com o egoísmo surgem todas as ideias arbitrárias, surgem todas as convicções menos dignas, porque quando egoísta, o ser humano se coloca numa posição espiritual menos dignificante e assim vai levando a vida sem posicionamentos seguros, sem ideais maduros, sem aquela vontade própria de prosseguir e servir, de prosseguir e amar. Porque é muito difícil, quase impossível, nós amarmos e sermos egoístas. São caminhos momentaneamente opostos, que se divergem no pensamento, através das palavras, através das atitudes. Queremos evoluir? Procuremos, aos poucos, eliminar o egoísmo do nosso coração, eliminar o egoísmo dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. É um processo, algumas vezes, médio, longo prazo, mas que assim seja, porque estamos a caminhar, estamos a evoluir e gradativamente, na base do esforço, da boa vontade, da determinação, nós atingiremos pontos mais elevados, seremos pessoas mais íntegras, mais alegres diante da vida, diante de Deus, diante do semelhante e principalmente diante de nós mesmos. O orgulho é o pai de todos os males. Foquemos nas bem-aventuranças, nas qualidades para seguirmos adiante. Entretanto, sejamos vigilantes, a fim de que o egoísmo não nos tome o coração como morada, não nos infernize os sentimentos, não desarticule as nossas emoções, não desarticule a nossa harmonia interior, tão preciosa, para que alcancemos aos poucos a felicidade almejada, estruturada no servir, estruturada no amor maior. Eliminemos o egoísmo de nossas vidas, dos nossos corações, transmutando-o serenamente, sem ansiedade, sem perda de tempo, em atitudes mais amorosas, mais discretas, mas abençoadas, no servir, no falar, no agir, no proceder, porque o mundo precisa de pessoas que mais acolhem e não precisa mais de pessoas que julgam. Jesus nos abençoe a todos e que sejamos sempre mais acolhedores e muito, muito, bem menos egoístas, mais fraternos e egoístas. Vamos eliminar o egoísmo do coração.
Assim seremos mais felizes e faremos os outros também mais felizes. E Ele esteja conosco, Jesus permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja. Capítulo 7, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Itens 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas sem as compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Meus amigos, como é importante nós lermos o Evangelho e estudarmos as obras da codificação e tantos livros complementares que nós temos, a fim de auxiliar o nosso entendimento, a nossa compreensão e principalmente a nossa vida, para que alteremos dentro do possível, do esperado, a nossa maneira de agir para melhor, tornando-nos pessoas melhores. E isso é possível, felizmente. Nós todos temos essa opção, oportunidades diversas que nos chegam. E bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas pessoas ainda confundem esse entendimento, esse raciocínio, essa fala do nosso Mestre Jesus. Inclusive no próprio item segundo do Evangelho, está aqui que a incredulidade se divertiu com esta máxima. Algumas pessoas até deturparam consciente ou inconscientemente essas palavras de Jesus, a fim de confundir outrem, ou mesmo por não entender esta máxima. Vejamos que Jesus entende os pobres de espírito como as pessoas humildes. E jamais os orgulhosos. Harmônico, à luz da psicologia profunda, tudo em Jesus é exemplo de equilíbrio e de sabedoria. É só nós observarmos a harmonia que há em toda a criação, em todo o universo. Harmônico era o coração do nosso Mestre. Harmônica, a mente de Jesus. Nele encontramos o exemplo máximo de um altruísmo afetuoso. Percebemos que em todas as atitudes de Jesus nós temos uma afetividade altruísta equilibrada, firme, doce, mas não servil, em razão do seu sentimento equilibrado.
Jesus era um homem doce, manso, mas era firme em suas ações, em suas palavras, porque ele mantinha e mantém o equilíbrio interior em si. E é isso que aos poucos nós pretendemos nos tornar pessoas mais equilibradas, mais serenas, mais harmoniosas, a fim de que possamos levar a vida com responsabilidade, sim, mas com mais leveza, com mais encanto, com mais alegria, mesmo diante das dificuldades, dos desafios que são naturais neste orbe ainda de provas e expiações. E vamos entender que a palavra servil é o sinônimo de submisso, de subserviente. Jamais Jesus foi submisso às questões materiais, à comodidade. Nós vemos que Jesus, em todas as suas atitudes, embora um espírito de extrema doçura, um espírito de firmeza, de energia, era necessário ser assim. O governador do nosso planeta veio nos trazer pessoalmente uma lição desconhecida à humanidade, o amor. Nós não sabíamos, raros sabiam, tinham uma ideia pálida do que era o amor, se é que tinham. A ele uma tarefa extremamente árdua, embora um Cristo, um ser infalível, mas nós entendemos que ele veio nos expressar, através das suas palavras e principalmente das suas atitudes, o exemplo de humildade. Humildade não é sinônimo de submissão. Humildade não é sinônimo de ficar em cima do muro. Humildade não é sinônimo de ficar bonito, de querer ficar bonito ou bonita na foto para agradar todo mundo. Isso é impossível, porque nós temos que nos posicionar diante de nós mesmos, diante da vida. É claro que não seremos violentos nem desagradáveis às pessoas, mas nós nunca vamos agradar a gregos e troianos. Nem Jesus agradou. Nem hoje em dia alguns o entendem, não o entendem ainda. Vamos ser sinceros. Há pessoas que ainda estão começando a entender Jesus. Faz parte do momento evolutivo delas, por um motivo ou outro, não sabemos, mas estão começando. Então nós entendemos que a humildade é uma conduta de sentimentos sensatos, sentimentos equilibrados, sentimentos otimistas, mas também realistas. Jamais sentimentos ilusórios, jamais sentimentos bajuladores, jamais sentimentos chantagistas. Porque humildade é a ausência de ostentação, de uma forma ou de outra, é a ausência de ostentação. É simplicidade de coração. Altruísmo é a dedicação
desinteressada, voltada ao próximo. E como é difícil algumas vezes nós, quando eu digo nós, digo humanidade, sermos altruístas. O pobre de espírito é o ser humano humilde de coração. Ele reconhece as suas qualidades, sim. Porque ser humilde não é menosprezar-se, é reconhecer as suas qualidades, é reconhecer os seus equívocos, as suas dificuldades e procurar se tornar gradativamente uma pessoa melhor. Isso é humildade. Não é aquela falsa humildade. Eu não tenho valor. Isso é orgulho velado. Nós temos que reconhecer nosso valor de espíritos em aprendizado, espíritos em progresso, com algumas conquistas a serem aprimoradas, com alguns equívocos para serem transmutados em sentimentos e atitudes melhores, muito a aprender, todavia também já tivemos aprendizado. Isso é humildade. Não é desvalorizar um, desvalorizar o outro, desvalorizar a si mesmo, no intuito de dizer que é humilde. Isso é falta de alto amor. E vamos perceber que o pobre de espírito, enfatizando, é o humilde de coração e não o tolo. Não é se fazer de tolo, que é qualidade de um ser humilde. Os falsos bonzinhos, sabem aqueles falsos bonzinhos? Que dizem amém para tudo, mas sempre com segundas intenções. Esse não é humilde, nem pobre de espírito. Nós temos que compreender que pobreza não é sinônimo de humildade também. Muitos encaram humildade sinônimo de pobreza. Não é por aí. Há sempre, há de vez em quando nós encontramos algumas pessoas momentaneamente pobres, extremamente orgulhosas. Há algumas pessoas assim, sim, e há pessoas abastadas, humildes, simples e vice-versa. Não é a condição social de uma pessoa que define quem ela é. É a pessoa que se mostra onde ela se coloca. Então nós vamos entender que condição financeira e posição social nunca são sinônimos de qualidades ou de equívocos. Nós não podemos confundir conceitos, confundir palavras, confundir sentidos e expressões. Essa é a importância do estudo doutrinário, para que entendamos as afirmações com clareza, com transparência, a fim de que nós não nos equivoquemos diante das palavras de Jesus, dos ensinamentos doutrinários de Kardec. Pela árvore se conhece os frutos, já dizia o nosso mestre, e a cada um será dado conforme as suas obras. Manter a simplicidade do coração
equivale dizer a dos sentimentos. A simplicidade é característica daquele que aos poucos alcança, vivencia a alegria de viver, a alegria de servir, a alegria de conhecer o ensinamento de Jesus, porque consegue conviver com mais facilidade aquilo que nós temos tanta dificuldade de realizar. Às vezes uma renúncia pequena, resolver, administrar os pequenos conflitos ou os conflitos maiores, que são próprios do momento evolutivo em que nos encontramos. E às vezes, meus amigos, somos nós mesmos que vamos atrás deles buscá-los, quando eles não existem. Uma vida simples abre espaço para as amizades legítimas, para o coleguismo sadio, para um amor equilibrado, relacionamentos saudáveis, propiciando harmonia, lealdade e alegria da convivência mais saudável. Quem é que não quer, onde se encontra, vivenciar a alegria de uma convivência harmoniosa? Com certeza, todos nós queremos, mas nós temos que plantar. E o semeador saiu a semear. É a nossa tarefa. Se vamos colher os frutos, não sabemos. Talvez não, na maioria das vezes não. Mas ficarão para os próximos que vierem após nós, tudo bem? Nós também já colhemos os frutos de outros que vieram antes de nós, com toda certeza. A pessoa simples de coração, humilde de sentimentos, empenha-se em vencer as más inclinações, como nos diz Allan Kardec no próprio Evangelho, e as exigências exorbitantes do ego, porque o ego inflamado faz a pessoa enxergar distorcidamente as outras pessoas, os fatos, as circunstâncias. Queremos enxergar e ouvir com transparência. Tornemo-nos mais humildes. Tornemo-nos aos poucos mais sábios, compreensivos, tolerantes, mas não omissos, mas não violentos. Mesmo na firmeza das nossas opiniões, das nossas convicções, gentileza. Como diz André Luiz, através de Chico Xavier, o que falta nos relacionamentos, na maioria dos relacionamentos de hoje, é gentileza. E quando faltamos com a gentileza, nós estamos faltando com a caridade, nós estamos faltando com o nosso dever e também com a educação. A felicidade relativa na Terra independe do que cada um possui de material ou não possui, mas se consiste de tudo que se cultiva interiormente, com espontaneidade, com desinteresse,
com simplicidade e com amor, procurando evoluir de uma forma também inteligente. Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, diz que um ato de inteligência também é um ato de amor, porque a partir daí nós conseguimos nos direcionar melhor diante da vida, dos fatos, das pessoas, dos acontecimentos. E se nós temos a capacidade de nos instruir, vamos também dedicarmos alguns minutos do dia para a nossa instrução, numa leitura, ouvindo um áudio, uma palestra, numa conversa agradável. Há tantas maneiras de nós nos sentirmos melhores, fazermos o bem, aprendermos e também levarmos o ensinamento de Jesus. Entendamos que a simplicidade liberta a pessoa das fixações mentais, das fixações doentias e dos temores da perda. Compreendamos, meus amigos, que quanto mais humildes nós somos, mais próximos de Jesus nos tornamos, porque a simplicidade de Jesus é inenarrável a nós. Vamos agradecer neste momento ao Mestre dos Mestres a oportunidade de estarmos juntos e de unidos neste instante, termos trocado as nossas ideias, permutado os nossos pensamentos, as nossas vibrações, porque a família universal pertence a nós e nós pertencemos a ela. Ampliemos a simplicidade, ampliemos a humildade em nossos corações e em nossas atitudes, e percebamos que a felicidade estará mais próxima de nós, não como a sorte, entre aspas, que muitos admiram, mas como conquista do espírito, porque amar é compreender e também se fazer compreender nesse processo evolutivo em que nos encontramos. Possamos celebrar o amor de Deus em todos os atos da nossa vida. Nossa gratidão a Deus, nosso amor a Jesus e o muito obrigada a todos vocês. Assim seja.